Olá pessoal, tudo certo? Tudo bem? Nós vamos conversar hoje sobre cirurgias espirituais e o espiritismo. A busca pela cura sempre esteve presente na história da humanidade. Todo mundo quer ser curado, né? No espiritismo, há relatos de cirurgias espirituais realizadas por médiuns sob a influência de espíritos benfeitores, com o objetivo de aliviar dores e curar enfermidades. Embora tais fenômenos não sejam o foco central da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, eles despertam interesse e reflexão, especialmente quando analisamos casos notáveis, como o de José Arigó, bem como o posicionamento de grandes nomes do Espiritismo, como Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, com relação a esse assunto, né? A conexão entre as cirurgias espirituais e o espiritismo é existente, e o espiritismo, conforme ensinado por Allan Kardec, nos mostra que a causa das enfermidades pode e deve estar relacionada não apenas ao corpo físico, mas também ao perispírito e ao passado espiritual do indivíduo. Dessa forma, a cura verdadeira ocorre quando há uma transformação moral e um reequilíbrio espiritual. As cirurgias espirituais são fenômenos mediúnicos que envolvem o auxílio de espíritos médicos ou benfeitores e que atuam fluidicamente ou mesmo por meio de médiuns de efeitos físicos. Muitos desses procedimentos são realizados sem anestesia ou asepsia aparente, mas os relatos de recuperação e de bem-estar são inúmeros. Entretanto, é importante ressaltar que nem todo caso é uma cura definitiva, pois a lei de causa e efeito rege o processo evolutivo de todos nós. Um dos médiuns mais conhecidos nesse campo foi José Pedro de Freitas, mais conhecido como José Arigó ou Zé Arigó. Natural de Congonhas do Campo, em Minas Gerais, Arigó se tornou famoso por realizar cirurgias espirituais sob a influência do espírito Dr. Fritz, um médico alemão desencarnado. Arigó realizava procedimentos sem anestesia e com instrumentos rudimentares, uma faca, um canivete, e muitos pacientes relataram alívio e curas impressionantes. No entanto, sua prática gerou polêmicas e conflitos com a medicina tradicional oficial, levando-o a ser perseguido judicialmente e até a ser preso. Apesar das adversidades, ele continuou seu trabalho mediúnico até o seu desencarne precoce, em 1976, num acidente automobilístico. Francisco Cândido Xavier é um dos maiores médiuns do Brasil. Sempre adotou uma postura de humildade e cautela em relação às cirurgias espirituais. Ele reconhecia a existência desse fenômeno, mas enfatizava que a cura definitiva ocorre primeiramente no espírito, através da renovação moral e da fé. Chico também alertava sobre os perigos, os riscos da fascinação e do personalismo no meio mediúnico, destacando que os médiuns curadores não devem se colocar como únicos agentes da cura, pois tudo ocorre sob a vontade de Deus. Para ele, o verdadeiro trabalho espírita deve ser focado no amor, no consolo e na caridade moral. Divaldo Pereira Franco, outro grande orador e médium espírita, segue a mesma linha de raciocínio. Ele ensina que as curas espirituais existem, mas que o espiritismo não deve ser reduzido a um movimento de fenômenos e milagres. Para Divaldo, o mais importante é a reforma íntima do indivíduo. Ele reforça que os centros espíritas tradicionais não incentivam cirurgias mediúnicas, pois a doutrina espírita tem como base a educação do espírito e a prática da caridade moral e intelectual. No entanto, ele reconhece que existem médiuns legítimos com essa faculdade
e que, em alguns casos, a misericórdia divina permite tais intervenções. As curas espirituais não são exclusivas do Espiritismo. A Bíblia nos apresenta diversas passagens onde a fé e a intervenção divina promoveram a cura dos enfermos. Jesus Cristo mesmo realizou inúmeros milagres, entre aspas, né, de curas, demonstrando que a fé e a sintonia com Deus são fundamentais para o restabelecimento da saúde. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 22, encontramos um exemplo notável. Diz assim: Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Esse trecho reforça a ideia de que a fé é um elemento essencial no processo de cura. A imposição das mãos e o passe espírita são relatados em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, quando Jesus diz: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Imporão suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa passagem tem conexão com a prática do passe espírita, em que os fluidos benéficos são transmitidos aos necessitados para alívio e cura. O apóstolo Paulo também realizou curas por meio da intervenção espiritual. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12, está registrado o seguinte: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais se levantavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Esse relato mostra que as curas espirituais são manifestações possíveis quando há um propósito divino envolvido. Isso mostra também o magnetismo gigantesco de Paulo, não é verdade? As cirurgias espirituais, então, são um fenômeno mediúnico que desafiam a compreensão da medicina convencional e reforçam a ideia de que a saúde do corpo está intimamente ligada à saúde do espírito. Embora a doutrina espírita não incentive essa prática dentro dos centros espíritas, reconhece-se que médiuns como José Arigó demonstram faculdades mediúnicas impressionantes nesse campo. Os ensinamentos de Chico Xavier e de Valdo Franco ressaltam a necessidade da prudência e do estudo sério da doutrina para que os fenômenos não se tornem mais importantes do que a renovação moral do indivíduo. A Bíblia também nos mostra que as curas espirituais são um meio pelo qual Deus manifesta a sua misericórdia, sempre em sintonia com a fé e com o merecimento de cada um. Assim, o Espiritismo nos convida a compreender que a cura real não está apenas na eliminação da doença física, mas na transformação do espírito rumo à iluminação e ao amor verdadeiro. Essa mensagem é de Militão Pacheco. Muito obrigado e até a próxima mensagem.